Oi pessoal, bem-vindos então ao canal da Kinetec. Hoje nós chamamos um convidado especial, que foi meu orientador de mestrado, é atualmente meu orientador de doutorado, é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e orienta na área da biomecânica, mestrados e doutorados. É o Jefferson Loss. Bem-vindo, Jeff! E aí, tudo bem? Né? Eu tenho o prazer de receber ele aqui com vocês, fico muito feliz, foi um convite meu e ele aceitou, enfim, está aqui hoje. E o tema que a gente vai conversar hoje a respeito vai ser sobre a eletromiografia. Continuando a nossa série de vídeos, né, sobre as diferentes técnicas de coleta em biomecânica, a eletromiografia é uma das técnicas que talvez as pessoas tenham mais dúvidas sobre a sua real função, sobre os seus potenciais. Então eu decidi chamar um cara que entende muito disso para tentar nos ajudar a esclarecer um pouco desses aspectos sobre a eletromiografia. Então eu já vou começar diretamente com a pergunta que pode tentar resolver, sanar a maioria dessas dúvidas, Jeff. O que a eletromiografia mede, afinal? Para as pessoas poderem entender um pouquinho isso. Ok, então, Guilherme, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Eu fico muito honrado, né? Os elogios aí vocês podem reduzir um pouco em função de ele ainda depender da minha nota para aprovação no doutorado. É um então detalhe. Ele fica fazendo essa onda toda aí, né? Mas o que a eletromiografia mede? Talvez pudesse começar dizendo o que ela não mede, né? Porque muitas vezes se ouve falar que se usa eletromiografia para medir, avaliar força. Então tem que estar claro que a eletromiografia não consegue medir a força do músculo. O nome eletromiografia, como ele próprio mesmo se define, né? Eletromiografia é uma representação gráfica da atividade elétrica do músculo. Então, ele tem uma informação associada à atividade elétrica do músculo. Então, a contração muscular ele é um fenômeno bastante complexo, né, que inicia lá na ativação do motoneurônio alfa, até o deslizamento ali da actina e da miosina. Ele passa por um processo eletroquímico onde vários íons de potássio, de sódio e grandes íons proteicos se movimentam pela membrana do músculo. Então, é possível captar parte desse envolvimento, né? Então, existe um fenômeno eletroquímico de movimentação de íons que acaba chegando também à superfície da pele. Então, a eletromiografia também não mede diretamente a contração muscular, mas ela mede um fenômeno que deriva dessa movimentação característico da contração muscular. Então, a gente usa muito esse fenômeno associado e, claro, quanto mais ação do músculo, quanto mais unidades motoras envolvidas, mais íons em movimentos, e a gente vai ter, então, captados pela eletromiografia, uma informação maior. Então, existe uma proporcionalidade, né? Quanto mais o músculo é recrutado, quanto mais unidades motoras estão envolvidas, obviamente mais força se espera e mais sinal eletromiográfico vai ter. Só que essas relações não são tão simples e diretas, né? Até hoje se busca aí tentar medir de maneira segura isso, mas ainda não se tem essa possibilidade, né? A tecnologia não nos permitiu fazer essa medida, mesmo que indireta, de força. A gente tem uma informação que é indireta, né? Se o sinal eletromiográfico ele é maior, a gente tem uma percepção de mais força, mais atividade no músculo. O problema principal é que o sinal de eletromiografia, se por um lado ele aumenta ou diminui com maior ou menor uso do músculo, ele também aumenta e diminui por outras razões, e muitas vezes isso pode enganar um usuário não muito experiente. Então, às vezes, o sinal de eletromiografia pode estar baixo, por exemplo, porque o eletrodo foi colocado numa região com muita gordura, e isso, como ele pega um fenômeno, como eu disse, né, que saiu do músculo e chega até
a superfície da pele. Se ele tiver muitas barreiras para encontrar a superfície da pele, a gente pode ter um sinal baixo. Isso não quer dizer que tenha pouca força ou pouca atividade do músculo. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, né? Mas não sei se respondi a tua pergunta, Guilherme, ou se eu fui Com muito certeza. Não, com certeza. evasivo na resposta, mas... Com certeza. É interessante a gente saber, né, que mesmo medindo essa repercussão, né, interna do músculo, é importante que a gente tenha cuidados, né? Tu mencionou a questão da gordura da pele, né? Mas a gente costuma ver questões, às vezes, até como, por exemplo, passar creme na pele, é uma coisa que pode prejudicar o sinal, né? Eu talvez não tenha sido bem claro, porque assim, tem várias maneiras de medir esse fenômeno. Uma maneira é colocando o eletrodo lá dentro do músculo, né? Eletromiografia de profundidade. Outra maneira é medir na superfície da pele, com eletrodos de superfície. A primeira ali é de profundidade, para além das questões envolvidas ali de dor, é claro. Imagina, o nosso uso normalmente é em função de avaliar movimento, avaliar exercícios, sim, onde a contração muscular está presente, né? Então, realizar um movimento, um exercício com um corpo estranho dentro do músculo não é uma coisa muito agradável. Então, mas, para além disso, a própria técnica acaba captando sinais numa região muito específica do músculo e não nos dá uma noção ampla da atividade. Então, normalmente a gente não usa o eletrodo de inserção para uma análise cinesiológica, para uma análise de movimento, né? Tanto pela dor quanto pela especificidade do eletrodo, que capta regiões muito específicas. Teríamos que colocar eletrodos, inserir em vários lugares do músculo, que ia aumentar ainda o problema com relação à dor. Então a gente usa muito o eletrodo de superfície. E o eletrodo de superfície, ele acaba pegando uma região não apenas próxima a ele, mas ele pega a esse fenômeno. Qual foi a palavra que tu usou? Eu gostei da palavra. Repercussão. Essa repercussão da contração, sim, muscular, do fenômeno da contração que acontece lá internamente, ela vem à superfície da pele, onde estão os eletrodos, só que ela vem de vários músculos. Então muitas vezes a gente pega informações do músculo que a gente quer e de outros músculos nas redondezas. Mas essa informação, ela cruza diferentes tecidos musculares, diferentes regiões do corpo. E duas regiões são comuns, né? O próprio músculo e a pele. A gordura vai depender realmente da região que se está, sempre tem um pouco, mas pode-se ter muito pouco. Agora, a pele não tem como. E aí a pele tem uma certa impedância, que a gente chama, que é uma resistência à passagem da corrente elétrica. E essa impedância, ela pode variar por vários motivos, né? Todos nós temos características biológicas diferentes. Então, às vezes, com a própria prática da atividade física, o suor, por exemplo, acaba mudando um pouco as características de resistência da pele, mudando a sua impedância. Algumas pessoas, por exemplo, que passam muito tempo na água, né? Terapeutas que atendem na água, passam várias horas por dia na piscina, os poros ficam encharcados de cloro, e isso afeta a impedância. Normalmente essas pessoas são bem fáceis de medir, eles têm uma baixa resistência na pele, né? Do outro lado, como tu mencionou, o uso de cremes na pele normalmente tendem a funcionar como isolantes da pele. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, às vezes, de medir uma determinada pessoa, uma amostra, uma pessoa que a gente quer fazer eletromiografia, e essa pessoa faz uso constante de creme. Então, ao contrário da terapeuta da água lá, que os poros estão encharcados de cloro, os poros estão encharcados de creme. Então isso cria uma camada isolante ali. Então a gente tem várias diferenças ali e que podem afetar, certo, a eletromiografia. Muito legal. Então a gente viu, né, que assim, a eletromiografia, por mais que ela pode ser uma técnica que nos dá uma série de informações, né, a gente tem que ter muito cuidado com ela, né, utilizando adequadamente. Mas assim, se a gente comparar, por exemplo, com outras técnicas, né, a gente já conversou aqui nos vídeos sobre cinemetria, né, já conversamos um pouquinho sobre força também, sobre essas técnicas da biomecânica. Em comparação com essas técnicas que a biomecânica pode nos oferecer de informações sobre o corpo, que a eletromiografia pode me oferecer a mais, por exemplo, do que se eu tivesse apenas a cinemetria? Certo. É importante chamar a atenção, assim, tu falaste dos cuidados da eletromiografia, né? Eu acho que se tu está trabalhando com pesquisas, uma série de cuidados são fundamentais, principalmente
porque quem trabalha com pesquisa vai trabalhar com um grande volume de dados e quer muitas vezes compartilhar esses dados ou comparar esses dados com outras pesquisas. Então sim, alguns procedimentos padronizados têm que ser adotados para que isso possa ser feito. Mas quem trabalha com eletromiografia no consultório, o número de cuidados não precisa ser tão grande, então não queremos assustar as pessoas também, né? Porque muitas vezes o que se quer é uma comparação da pessoa com ela mesma, né? No mesmo dia. Isso facilita bastante o uso da técnica, porque uma série de cuidados que o pesquisador tem que ter na hora de uma coleta de dados no laboratório, um profissional da saúde que quer apenas saber se o paciente dele ou se o aluno de personal dele está utilizando um determinado músculo num determinado exercício, ele não precisaria mais da metade das exigências, dos cuidados que a eletromiografia exige dentro de uma coleta de pesquisa, né? Interessante. Então, assim, isso é importante ressaltar. Ou seja, se fala muito da eletromiografia, mas realmente ela tem que se saber qual é o objetivo, né? Onde é que se quer usar. Eu vejo a eletromiografia ainda como uma questão bem específica associada ao músculo, né? Por exemplo, mencionasse a cinemetria. A cinemetria mede variáveis cinemáticas, né? Movimento, posição, velocidade, aceleração, que são questões visuais que a gente consegue identificar externamente e nos facilita, por exemplo, inclusive uma crítica. Será que o meu medidor aqui de cinemática está funcionando bem? Porque se tu tens ali um movimento, tu tem uma angulação, tu pode estimar isso e saber se está funcionando. A eletromiografia te dá uma informação que ela não é visual, tu não tem outra fonte de informação. O que ela te diz, tu vais ter que acreditar. Então ela te dá uma informação, por exemplo, eu tenho uma atividade funcionando com uma cocontração, né? Duas musculaturas opostas, uma agonista e uma agonista, trabalhando em conjunto. Isso, em alguns casos, pode ser desejável, né, para estabilizar e controlar o movimento, mas em alguns casos pode ser indesejável. E como é que eu vou ficar sabendo disso, né? A cinemetria não vai me mostrar muita coisa. As informações de força talvez não me mostrem essa questão. Então a eletromiografia vai me dar informações específicas sobre o que está acontecendo, né, em determinados grupos musculares, em determinados músculos, e de novo, informações que elas não são visíveis, né, a olho nu. Então ela me dá informações referente a grupos musculares, com as determinadas limitações, mas sim, me dá umas informações que eu acredito que são bastante singulares. Né? É uma informação interna ao corpo, interna, e que, embora o acesso não seja interno, né, seja na superfície da pele, é uma informação interna e que pode ser bastante útil. Né? Mesmo do lado de fora, a gente está medindo coisas que acontecem dentro do corpo, né? Mas assim, bom, então a gente tem a informação que a eletromiografia pode nos contribuir a compreender fenômenos internos ao organismo, né? Mesmo medindo a superfície, né, os eletrodos sendo colocados sobre a pele, ela nos fornece informações sobre o que está acontecendo do lado de dentro do corpo. Bom, um assunto que é muito recorrente aqui nos nossos vídeos é a análise de marcha, né? Que está muito vigente hoje. A gente conversou bastante sobre laboratórios que têm feito análise de marcha, né? Inclusive lá em Caxias a gente realiza também a análise de marcha num movimento como a marcha, né? O que a eletromiografia poderia me trazer de informação a mais, especificamente nesse movimento que é cíclico, né? Que tem as suas características peculiares, que eu poderia utilizar. Bom, a eletromiografia aqui vai me trazer um recurso que eu não teria se eu não estivesse usando ela. Certo. Bom, Guilherme, sem sombra de dúvida, a marcha ele é um dos movimentos, né, das ações humanas aí mais estudadas em biomecânica. Eu não tenho dúvida que dentro da área da biomecânica a marcha é disparado. Ele é o mais antigo e continua sendo muito, muito investigado. Então se sabe muito sobre a marcha nos diferentes aspectos. E a marcha tem, dentro dessa grande gama de estudos aí, nós temos não só os estudos de força, de forma de onda, da força de reação com o solo, das amplitudes, da cadência, da amplitude de passada, uma série de informações. A gente tem informações, claro, também sobre a atividade dos músculos, né? Quais são os principais músculos que estão ativos
na fase de apoio, na fase de balanço, as marchas patológicas. Então, assim, se sabe muito sobre marcha porque tem se estudado bastante marcha. Então, eu entendo que dê para usar a eletromiografia como uma forma, inclusive, de estabelecer comparações com esses padrões já conhecidos, já estabelecidos, né? Então, especificamente em termos de membro inferior, a gente tem aí possibilidades de trabalhar com músculos tibial anterior, gastróquio medial, lateral, próprio sóleo, quadríceps, vasto lateral, vasto medial, reto femoral, né, os posteriores de coxa ali, isquios tibiais, parte interna, adutores, parte externa, aí, tensor da face lata, próprio glúteo máximo, glúteo médio, ou seja, eu tenho uma quantidade imensa de informações. Os músculos mais profundos, eles não são monitoráveis assim de maneira adequada, porque justamente a eletromiografia de superfície pega esses músculos mais especiais, mas eu tenho uma grande gama de músculos que eu consigo, com a eletromiografia, monitorar e, consequentemente, saber se esses músculos estão de acordo aí com o esperado nos vários padrões de marchas, nas várias marchas patológicas, às vezes, ou no caso de uma recuperação, né, se as coisas estão se encaminhando para o que se espera de uma marcha naquelas condições. Então, acho que essa é uma contribuição que a eletromiografia pode dar para quem trabalha com marcha. Interessante. Então, se eu conheço o movimento normal, né, como já é muito investigado, né, se eu tenho o padrão de como é, se eu meço o músculo durante uma marcha que eu acredito ter problemas, ou uma marcha de uma pessoa com uma patologia, eu consigo identificar quais são os problemas naquela marcha e de repente poder desenvolver algum tipo de intervenção? A gente consegue ver o que está naquela marcha daquele meu paciente, daquele meu aluno, o que está diferente do esperado, né? Porque, claro, o corpo ele permite uma série de alternativas, né? O nosso movimento ele não é previsto de uma maneira única, mas como eu disse, existe assim, uma quantidade infindável de estudos que nos dão realmente um volume muito grande de informações que podemos estabelecer um padrão médio. Então algumas coisas estão mais ou menos bem estabelecidas e são esperadas, né? Posso citar aqui um exemplo muito simples, assim, né? Imediatamente antes do pé ser colocado no chão, a gente espera um trabalho ali do tibial anterior que vai fazer uma dorsiflexão, e isso, por exemplo, pode se refletir muitas vezes naquela marcha onde o indivíduo arrasta o pé ou o pé não tem uma dorsiflexão adequada. Então, monitorando o tibial anterior, é possível ver se essa ativação do tibial anterior está adequada com a fase da marcha, né? Se ele está realmente sendo ativado ou se está sendo ativado no momento certo, se ele não está sendo ativado com muita antecedência ou até ligeiramente atrasado. Então, algumas informações desse tipo podem ser feitas com base na eletromiografia. Muito legal. Então, a eletromiografia ela passa a ser um subsídio para que profissionais da área de saúde possam fazer suas intervenções. Não tem dúvida que ela pode ajudar bastante. Pode ajudar com um recurso. Bom, assim, a marcha é, como tu mencionou, talvez seja o gesto mais exaustivamente investigado e talvez trabalhado dentro da biomecânica e dentro, enfim, dos profissionais de saúde que se utilizam das técnicas de biomecânica para fazer os seus trabalhos, né? Mas, por exemplo, existem outros movimentos, movimentos cotidianos, carregar coisas, ou mesmo gestos esportivos, em que, se eu conhecer a função normal do músculo, eu posso me utilizar da eletromiografia para poder fazer eu vejo da seguinte maneira, né, Guilherme? Como tu mencionaste, eu sou pesquisador, eu não sou um profissional da área de saúde que usa a eletromiografia no meio clínico, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a gente consegue utilizar a eletromiografia de maneira bastante simples e objetiva no meio clínico. Em duas grandes, vejo assim, de duas maneiras separadas e razoavelmente simples. Como um biofeedback, ou mesmo como um teste de uso de um determinado músculo, né? Como biofeedback, tu pode usar a eletromiografia durante uma atividade laboral, por exemplo,
vamos ver aqui uma situação hipotética, né? Digamos que tu tem lá um paciente, tu é uma pessoa da área da saúde preocupada com a saúde do paciente que tem tido muitas dores na região cervical, e é uma pessoa que trabalha no computador, digitando muito, né? Então, mais ou menos se sabe o que se espera, o que tem ali. É uma pessoa que talvez pela tensão, pelo estresse do trabalho, usa muito a contração dessa musculatura cervical. E então, o biofeedback associado à eletromiografia pode, por exemplo, né, durante o trabalho, ajudar a pessoa a reeducar essa musculatura, porque tu pode usar a eletromiografia como uma forma de monitorar o que está acontecendo durante a atividade. Então a pessoa começa a trabalhar junto com os eletrodos, por exemplo. Tu pode fazer uma sessão de simulação do trabalho, ou mesmo no trabalho mesmo, fazer uma sessão de eletromiografia, e que então o aparelho vai ficar monitorando. Quando chega num determinado nível, ele emite, por exemplo, um sinal sonoro e avisa a pessoa, e aí a pessoa conscientemente se dá conta de que o músculo está... Ela já foi avisada que aquilo é um problema, né? Tá, exigir demais a musculatura, então ela relaxa a musculatura. Então, a eletromiografia, funcionando como um biofeedback, pode, por exemplo, ajudar essa pessoa a conscientemente mudar o seu padrão postural, até mesmo a sua forma de agir. Então, isso seria uma utilidade da eletromiografia. E a outra utilidade também clínica seria uma ação, o cheque de uma ação muscular específica, né? Então, se tu é um personal, tu quer trabalhar o serrátil anterior de um aluno teu, tem alguns exercícios que são classicamente utilizados, mas não necessariamente o teu aluno usa isso, porque muitas vezes a gente vê isso na prática, né? Então tu pega um grupo de pessoas que fazem os mesmos exercícios, algumas se dão bem, outras não tanto, outras desenvolvem mais o músculo, outras não tanto. Por quê? Porque não necessariamente nós individualmente resolvemos a questão mecânica do exercício da mesma maneira internamente, né? Então, como a gente tem vários músculos que podem fazer a mesma função, quando nos é solicitado um gesto, muitas vezes a gente usa um outro músculo além daquele esperado. Então a eletromiografia pode ser uma maneira de confirmar. Nós estávamos fazendo uma pesquisa uma vez lá na ESEF, e a pesquisa era sobre a movimentação da escápula, e um dos indivíduos que estava sendo coletado, ele era um professor de educação física e era personal trainer, e aí a gente estava falando do movimento, e ele estava monitorando o serrátil dele, porque fazia parte da nossa pesquisa, e ele nos perguntou ali, num determinado movimento, que ele queria saber se funcionava, e nós aproveitamos a coleta para fazer um teste com ele. E ele simplesmente fez um apoio. E quando ele fez o apoio, eu mostrei para ele que o serrátil dele não estava ativo tanto quanto poderia, né? E ele se surpreendeu com isso, porque ele trabalhava bastante com isso. Então nós fizemos uma pequena movimentação da posição dos braços, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E aí, mostrando imediatamente na tela para ele o resultado disso, ele viu que numa posição que para ele era diferente, porque ele fazia o apoio num determinado jeito. Quando eu movimentei o braço levemente fora do que ele estava acostumado, né? O serrátil dele aumentou a ativação visivelmente, e ele percebeu isso no corpo, claro, além de visualmente o gráfico da eletromiografia mostrar, ele percebeu isso no corpo e se deu conta que tinha uma diferença muito grande, né? Então a eletromiografia ajudou ali a mostrar, e esse é o tipo de coisa que pode ser feito também com um terapeuta que quer fazer a recuperação de um determinado músculo, ter certeza que o exercício está atingindo aquele músculo, ou ao contrário, ter certeza que determinado exercício não está atingindo o músculo, porque tu quer naquele momento fazer um exercício que não seja tão exigente para uma determinada musculatura, mas tu precisa movimentar aquela articulação, tu precisa ganhar amplitude. Então assim, eu acho que dá para usar a eletromiografia em diferentes circunstâncias, né? E essas circunstâncias em especial aí são bem mais simples do que aquelas da pesquisa, porque se a pessoa vai simplesmente saber se o músculo está funcionando ou não, tu não quer comparar isso com outras pessoas, tu quer saber com ela mesma, basta colocar os eletrodos e sair medindo, né? Então assim, a próprio local de colocação dos eletrodos, que é um capítulo à parte dentro da eletromiografia, como técnica de pesquisa, como informação biomecânica dentro da pesquisa, a colocação dos eletrodos é um capítulo à parte. Para quem vai fazer esse tipo de coisa, ele tem que se certificar que a região que ele está colocando os eletrodos vai dar informação
sobre aquele músculo, né? Se está um pouquinho fora, a distância dos eletrodos não está perfeita, isso também não é tão crítico, porque o objetivo é saber se aquele músculo daquela pessoa, naquele momento, está funcionando. Está funcionando adequadamente. Então, até isso pode ser feito dessa maneira. Muito bacana. É interessante saber que, além dos gráficos, posteriormente ao gesto sendo realizado, a gente pode usar a eletromiografia como um sinal instantâneo, né? Eu vejo na hora se eu estou usando o meu músculo. Exatamente, não, né? exatamente. Isso é uma coisa que é pouco comum, um pouco usual, né? Das pessoas imaginarem. Normalmente as pessoas imaginam, bom, a eletromiografia é um gráfico que vai aparecer para mim depois, e aí eu vou usar, enfim, para o que quer que seja o objetivo. Dentro, Jeff, de todo esse módulo, inclusive, a gente tem um curso, né, que a gente está oferecendo para as pessoas, que é um curso sobre a análise da marcha. E tem um capítulo específico desse curso que é só sobre a eletromiografia, né? E daí ali a gente percebe muito que cada músculo realmente ele entra numa hora, sai na outra, participam de uma forma muito harmônica, né? Se diz que o corpo humano utiliza essas musculaturas como se fosse uma sinfonia, né? Cada um tem que entrar na sua hora certa, entrar, sair, ser ativado. E se a gente tem esse recurso visual, assim, ó, o músculo está entrando, não está, o paciente, o teu aluno, ele está utilizando a musculatura como deve, não está, eu acho que isso é um recurso que pode trazer muita vantagem para os profissionais. Jeff, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso evento, dos nossos vídeos, né, na verdade. Lembro de novo que a gente tem uma série de vídeos que estão sendo oferecidos para que as pessoas entendam mais a biomecânica, para que isso deixe de ser místico, né, para que isso deixe de ser algo inacessível, né, e que possa ser cotidiano para os profissionais de saúde, né, para médicos, para profissionais de educação física, para fisioterapeutas. Então, Jeff, muito obrigado de novo por ter vindo aqui. Certamente a gente vai convidar novamente o Jeff para participar aqui das nossas lives, dos nossos vídeos, né? Para incluir ele nessas questões de mídias sociais. Sim. Né? Pode esperar que tu vai vir de novo, porque foi muito legal o resultado. Fiquei muito feliz, Jeff. Muito obrigado. Se quiser concluir falando. Ok, não, eu te agradeço aí, Guilherme. Espero que tenha atingido as expectativas e ter respondido as questões. Tentei não ser técnico em excesso e às vezes até a gente acaba, na tentativa de simplificar, passando uma informação que talvez não seja muito verdadeira, mas tenho certeza que o pessoal vai saber avaliar aí essas informações com parcimônia, né? Não, tá e ótimo. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí para ajudar as pessoas. Muito bem, muito obrigado. Valeu. Falou.